interessante, agora eu queria tocar num ponto bem polêmico, que a gente já conversou várias vezes sobre isso. O que muitas pessoas gostam de atribuir é o poder do Espírito Santo. E através do poder do Espírito Santo, terem suas revelações anunciadas. Tudo bem, vamos lá. O Espírito Santo, a princípio, né, a intenção, o propósito do Espírito Santo na Bíblia é convencer você do pecado. Convence você de uma direção errada que você está tomando, para que você busque, reencontre e se depare com o reino de Deus. A intenção é essa. Mas, por outro lado, nós vemos hoje nas igrejas o poder do Espírito. O poder do Espírito domina quase todas as igrejas evangélicas, principalmente as pentecostais. E o poder do Espírito, revelado através daquela pessoa, nos traz hoje, no mínimo, aí temos números estatísticos de 35 mil denominações diferentes. Questiono eu. Se o Espírito é verdadeiro e único, como ele pode ter 35 mil revelações diferenciadas? Dou um exemplo. Eu tenho um amigo que morava do lado de uma igreja evangélica, ali em Auma, e a igreja tinha 7 membros. Era o pastor, mas 6 pessoas. De repente, o Espírito revelou para o irmãozinho lá e houve um racha na igreja. Ele simplesmente levou 4 com ele, né? Ele mais 3, e o pastor ficou com 3 pessoas dentro da igreja, ele mais 2 pessoas dentro da igreja. Ele tinha a igreja dele. Quer dizer, isso não é uma coisa meio confusa dentro do meio evangélico? Nesse caso específico, eu não vejo muita confusão, não. Eu acho até que é o fator da multiplicação. Ah, tá. Ele multiplica, mas aí que vem esses fundamentalismos de que o que é revelado para mim é verdade, o que é revelado para você é mentira. Essa situação ela é muito conflitante, né? Porque se a gente observar bem, tem um termo, né, que é o antinômio, né? Antinômio. Né? São coisas que a Bíblia não explica. Eu vou até fazer uma brincadeira maldosa, né, porque eu não gosto dessa coisa. Se alguém falar isso... Eu só ponho um ponto aqui. É por sua conta e risco, sua responsabilidade. As suas palavras você responde. Não, eu não suporto esse tipo de coisa. Né? Nunca suportei isso. O quê? Qualquer coisa que o cara que esteja à frente, né, de qualquer tipo de orientação, ele vira para você e fala, não, Deuteronômio 29, 29, dizendo, né, que as coisas ocultas continuam ocultas, só a Deus. Cara, eu não gosto dessa coisa, sabe? Não é desse jeito. Te dá margem a ter vários tipos. Eu posso fazer qualquer tipo de coisa e dizer isso. No caso dos antinômios, né, cujo a trindade é um deles, né, algumas denominações tentam, né, condenar as igrejas unicistas, né, em que eles acreditam num só Deus, né, Deus é um só, Jesus é filho de Deus, mas está abaixo de Deus, e o Espírito Santo foi um poder que veio abaixo de Jesus para realizar alguma coisa. Veja bem, como é que eu posso dizer que esse entendimento está errado se eu não tenho respaldo na Escritura? Aquilo que seria a minha regra de fé. Seria, Jesus deveria ter falado lá, olha só, existem 3 pessoas num só Deus verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, no entanto, Jesus nunca revelou isso. Aí vamos dizer, não, mas lá na frente está, na carta está lá, que o Pai, o Filho, no céu o Pai, o Filho e o Espírito, são 3 os que respondem por mim. Não sei aonde o nego leu isso aí. Porque o que está lá é o sangue, a espada, a água. Né? Aí ficam nessas interpretações loucas. Tomara que você não entre nesse ramo, né, de interpretações loucas que tem por aí, porque senão
eu vou ser escorraçado. Né? Mas vê bem, o próprio Jesus, ele coloca uma dúvida muito grande, né? Quando ele fala assim, ó, todos os pecados serão perdoados, com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso aí deixa, né, uma parte da teologia a examinar, a procurar o que seria isso, aonde Jesus estava manifestando esse pensamento. A maior parte, né, dos teólogos, né, dos historiadores, essa coisa, atribuem que ele estava falando a esse pecado aquele que era diretamente ligado a ele, aquelas pessoas que estavam vendo... Isso aí é uma situação complicada, porque é o seguinte, quando você é trinitarista, você está considerando 3 pessoas numa só. Exatamente. Então, se você ofende uma, você está ofendendo as 3. Então, como separar uma ofensa para aquele, para o Espírito Santo? Porque Jesus até, se eu não estou equivocado, ele coloca que você até xingar ele e falar mal contra ele, você tem perdão. O único crime que não tem perdão é contra o Espírito Santo. Sim. Mas hoje em dia, né, se coloca que essa falta de perdão seria dada somente naquela época, né, com a presença dele, em que os homens estavam participando, vendo, né, tipo Rede Globo, né, aquela ao vivo e a cores. Sim, olha só. Né, e mesmo assim recusavam ao entendimento. Joseph Ratzinger, ele é aquele Papa alemão, enquanto Bento XVI, enquanto Paulo VI, como era o Papa anterior a ele, que morreu. Ele era teólogo, João Paulo II. Enquanto João Paulo II estava na cadeira do papado, Joseph Ratzinger era o grande teólogo da Igreja Católica. Ele escreve um livro chamado Introdução ao Cristianismo. E nessa Introdução ao Cristianismo, ele meio que zomba com os evangélicos em razão de que os evangélicos acreditam naquela parte de... não lembro a citação da Bíblia, mas eu posso colocar no vídeo para vocês onde está o local, e que diz assim: ide por todo o povo, toda a nação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz que aquilo ali é um acréscimo executado pela Igreja Católica e que os evangélicos não deveriam tomar aquilo como uma fonte verdadeira, porque eles trabalham com... Trinitarismo. Trinitarismo. Não, eles trabalham com trinitarismo e também eles trabalham com os dogmas religiosos, né? Que são chamados as editas papais, né? Então, o que eles dizem lá é uma regra de fé, e tanto é que um católico ele não questiona aquilo que está escrito lá, porque ele nem precisa ir na Bíblia, ele confia no que o Papa falou. Debaixo do céu, Deus é Papa, né? Ou seja, Papa é Deus. Então, o que ele falar, o católico aceita sem contestar, sem ler livro, sem ler uma Bíblia, sem ler uma referência, sem ler um capítulo, um versículo, um evangelho, seja lá o que for. Mas você há de convir que não é só o católico que aceita o que o Papa fala. O crente também aceita inequivocamente o que o pastor fala. E desata a fazer besteira. Né? Porque... eu não sei. Muita gente... O pastor, ele tenta até mudar o que está escrito, né? Quando o cara fala, ó, vós me roubais, ele fala assim, olha só, tem que tomar cuidado porque vocês estão roubando, né? Quando o que está escrito ali no livro, não me interessa saber se aquilo ali é a palavra de Deus ou se aquilo ali contém a palavra de Deus, mas o que está escrito ali é: vós, os sacerdotes, vós me roubais. Aí eles tentam colocar na cabeça do crentezinho, do irmãozinho lá, né, que aquele roubo ali é do pessoal. Isso aí é o de menos. Sim, isso aí é o de menos. Fora outras coisas que eles tentam impor, como desde a época lá em que um grande amigo, né, um grande amigo das religiões cristãs, né, escreve a Divina Comédia,
Né? Dante Alighieri, pessoal, escreve a Divina Comédia e descreve o sofrimento eterno no inferno, e a partir daí o homem nunca mais teve sossego. Vamos dar um tempinho aí, porque eu sei que você tá doido para entrar no, no inferno, entre aspas, para entrar no inferno, porque foi a tese teológica, a monografia dele. Bom, mas a gente vai tocar nisso daqui a pouco. Eu tive sorte, porque logo depois de mim teve um maluco, um desajuizado lá, crente, que fez a monografia sobre o dízimo. Então, quer dizer, eu me dei bem porque eu deixei de ser falado, porque o outro foi mais falado do que eu. Então tá, você foi o primeiro a apresentar a monografia. Mas quando ele apresentou lá, quase que mataram ele. Adalto, a gente está tocando no assunto do Espírito Santo. Mas eu falei para você, é um assunto não só complicado, como delicado, né? E o teu programa, ele vai ser visto, né, por toda uma comunidade, né, de pessoas, muitos com conhecimento, outros pensando que tem conhecimento. Vai surgir ali um monte de comentário, herege. Como é que fala quando se afasta da igreja, abandonou a igreja? Desviado, olha, você bota o diz, porque não, o resto fica por tua conta. Não, tem que ser bem falado e escrito. Bem falado e escrito, exatamente. Desviado. Olha só, a gente está tocando aqui... Pior do que desviado é o disciplinado, né, cara? Eu acho isso ridículo, cara. Que o cara tá lá passando as maiores vergonhas da vida dele. O cara não pagou o dízimo, vai ser disciplinado. Meu Deus, eu acredito em Deus porque tem que ter castigo, sabia? Castigo para aqueles que castigam os incastigáveis. Aqueles que se acham dono do céu, cara. Sim, aí você estava tocando num assunto que tanto o Papa como fala, todo o católico, né, ele segue, e o pastor, porque todo mundo acha que o pastor está lá em Pentecoste, aquele foguinho na cabeça, ele está inspirado pelo Espírito Santo, então ele é uma verdade absoluta dentro da igreja. Eu queria voltar a esse teu assunto, né? Quando eu não tive oportunidade de ver, eu tenho o livro, mas não cheguei aí, porque eu começo a ler livro, aí depois paro para dar seguimento no outro, e como todo bom estúpido, né, eu não concluo nenhum deles. Você começa a ler, pega um outro para ler, né, e você não consegue, não conclui nenhum deles. Não conclui naquele momento. Mas aí, mais tarde... Tem um detalhe na escritura, sabe, que eu acho interessante. Eu acho que aquele ali deve ter sido o último acréscimo, né? Porque na escritura está lá, né? Não vai mexer, né? Um tio, né? No hebraico está iod, né? É a letra mais simples do hebraico. Aí lá na frente, né, mais lá na frente, que ele, né, foi traduzido por J. Quem mexer, né, quem alterar quem subtrair ou acrescentar, né, vai ser queimado no fogo do inferno, né, aquela coisa toda. Cara, eu fico pensando aqui, eu fico com pena, né, de Orígenes, Clemente, né, esses pais da igreja, cara, que foram os caras que escreveram mais na Bíblia do que os próprios autores. Entendi. Muita interferência externa. Os próprios escribas no Antigo Testamento, quando eles fazem a tradução do hebraico para o grego, tem muita influência humana ali. E até mesmo a posteriori, né, quando eles vão copiando. Você vê o trecho de Paulo, né, quando ele fala lá, os que dormem, aqueles que não dormem, aqueles não sei o quê, aquilo ali foi mudado 300 vezes, porque um desses pais da igreja fala, não é impossível o apóstolo Paulo errar, né? Aqueles que estão, muitos vão ver, os que estão dormindo não morrerão, os que vão morrer ainda não dormiram, aquela coisa toda ali. Eu não quero entrar muito nessa seara, não. Eu quero... Mas você vê, ele mesmo faz uma alteração ali, por quê? Porque o apóstolo Paulo não poderia ter errado. O Paulo achava que ele não ia morrer, que ele ia ser arrebatado, né, antes da morte. Sim. Cria até um Nós, os que estivermos vivos.
Pois é, eu não queria acessar Não, tudo bem, esse aí é um assunto que a gente pode explorar em outro vídeo. Pois é, mas foi inserido, entendeu? Aquela coisa, uma gama muito grande, né, de quando se fala em espírito, né, no Segundo Testamento, a gente chama como Segundo Testamento, no Novo Testamento, quando se fala em Espírito Santo, uma grande parte daquele ali, o santo foi inserido depois, porque ela termina em espírito. Né? Aí um pai da igreja quis fazer, não, isso aqui é o Espírito Santo, assim como o jejum, né, esse tipo essa corja de demônios aí, elas só são expulsas com oração e jejum. Esse jejum aí foi inserido. Houve muita inserção, muita glosa. Então, quer dizer, o Papa, ele também admite isso. Mas a grande verdade é que as Bíblias são as mesmas. Eu acho uma insanidade, sabe, que não é ideia de Lutero, né? Quando você retira os 7 livros ali, né, a Igreja Protestante, né, retira aqueles 7 livros que contém na Bíblia Católica, e simplesmente eles excluem. Porque o Lutero coloca ele no final, são como se fossem assim histórias. Porque primeiro, segundo Macabeus, é interessante você saber. Sim, ele conta a história. Você conhecer. Ele conta a história de Roma. E outra coisa, esse conhecimento protestante, parece que os caras ficam obcecados nessa coisa de contrariar, de bater, ficar batendo na Igreja Católica. E você pega muito desses dois aí, você fala para eles, mas vem cá, você leu a carta de Clemente aos Coríntios, aquelas cartas dos pais da igreja, né, e sequer sabem que existe alguma coisa dela. Muito comum você falar em termos de pastor de ermas. Pastor de ermas é uma coisa muito bonita, muito bonita. Tá? E ficam completamente absortos, não querem saber, porque não, isso aí são livros espúrios. Que espúrio, rapaz? Onde já se viu essa coisa de ser um livro espúrio? Se ele é espúrio, porque alguém o tornou espúrio. E se alguém tornou espúrio, é influenciado por quem? Né? Aí vamos jogar o Espírito Santo. Tudo bem, o Espírito Santo então influenciou alguém, algum pai da igreja, para dizer que aquele livro ali não deveria ser incluído. E os outros que acreditavam? Estavam subordinados ao inimigo? E lendas, né? As pessoas criam lendas. Né? Aquela história de Jerônimo ter mudado a Bíblia, que ele escreve para o Papa dizendo que ele não queria aquilo. Cara, é uma loucura as pessoas falarem isso. Jerônimo não quis dizer nada disso, não. Lembra uma vez a gente estava falando, Jerônimo, ele corrigiu uma Bíblia que naquela época, lá quando o Damas, né, falou para ele, Jerônimo, vai lá, corrige esse troço, porque cada um está falando uma história, né? E Jerônimo pega Vetus Latina. Era a Bíblia, né, que mais se usava. Mas tinham 6 ou 7 Bíblias que cada um falava de uma coisa. Então, quando o Jerônimo fala com o Papa, olha só, os caras vão dizer que eu estou mudando. Não é, porque tinha muitas coisas e ele se baseou dos 70. Que hoje em dia já existe também um grande número de pessoas que colocam uma dúvida, né, nessa condição, nessa tradução do hebraico para o grego, para o latim, lá nos 70, lá dos 70 sábios, né? Lá em Alexandria, que seria verdadeiro ou não. É onde eu falei que a história, né, da formação do livro sagrado é muito gostosa, ela é muito bonita, né, por causa disso. Porque, na verdade mesmo, nós não temos um autógrafo. Não tem só temos cópia da cópia. A gente só tem cópia. Visto o pergaminho que fala sobre a besta de Apocalipse, nós temos um fragmento que diz que é 616 e a Bíblia está com 666. Pois é uma outra coisa também, isso aí os historiadores... Vai ser colocado como referência o pergaminho dos dois que estão separados. Só para antecipar um pouco, né, as letras, né, tinham valores numéricos. Então, o nome da besta, né, está associado a Nero César.
Então, se você pegar Nero César, né, e transformar aquilo ali, você vai ver, né, que é 616. Mas o Apocalipse de João é complicado, João. Você tem referências que foi- que Marcos escreve um livro, você tem a referência de que existe um documento Quelig em alemão, que quer dizer... não, e tem as tradições orais, né? O próprio Lucas, né, pega esse documento pega a tradição oral, dizem, né, os historiadores, né, não é o Adalto que está falando isso, dizem que ele pega Marcos, né, eu não sei como, porque Marcos parece que foi escrito depois de Lucas. Né, Lucas era discípulo, era ali discípulo de Paulo, né, quando Paulo começa a fazer os escritos deles, em 52, por aí, né, a carta aos Tessalonicenses, que hoje em dia, tu quer ver um negócio, tem uma grande maioria dos evangélicos que coloca Gálatas como a primeira carta de Paulo. Né, e existem algumas características que remetem essa primeira carta a Tessalonicenses. Né, traz até algumas considerações sobre a época em que ele estava fazendo as viagens, aquela coisa toda. Então hoje a coisa mais aceita, né, é Tessalonicenses como a primeira carta de Paulo, entre 52 e 54. E os evangelhos são escritos depois da metade lá para 60, né? O último escrito de João, no final do primeiro século, 95, 97. E, no entanto, Paulo, que sequer chegou perto, né, de Jesus, escreveu antes dos discípulos. Eu, na minha concepção, se alguém quiser achar que é heresia, o problema é de quem achar, mas eu acredito que realmente os caras devem ter criado um reboliço danado. Porque quem é esse cara? Esse cara aqui, pô, matava, prendia... Paulo